O vice-governador Renato Santana foi entrevistado pela equipe do Jornal de Brasília. Acompanhe agora os principais trechos. Qual será o seu papel como vice-governador? Eu estou no GDF há 20 anos, completando 20 anos agora em 24 de novembro. Eu já recém-empossado, eu fui ocupar algumas funções de direção. Então, eu fui lotado inicialmente na administração de Taguatinga, onde trabalhei de 4 para 5 anos no gabinete da administração, num período em que havia uma mudança de governo, e fui para Ceilândia porque eu pretendia morar, eu pretendia trabalhar perto de casa, né? E aí fui lotado na administração de Ceilândia, onde estou lotado até os dias atuais. Lá eu fui diretor de cultura durante 7 anos, e ser diretor de cultura naquele momento significava não poder desempenhar atividades culturais na cidade. Existia um estigma que em Ceilândia você não podia fazer festa. E eu dizia o seguinte, onde é que está escrito isso? E nós avançamos e muitas pessoas não entenderam, por exemplo, quando nós levamos, o Rosso era o administrador, eu era o diretor de cultura. Quando nós resolvemos levar o carnaval para Ceilândia, o exercício era de medir a temperatura naquele momento do jovem. Ceilândia tem 180 mil adolescentes. O que esse adolescente está fazendo? Se a cidade ainda não é dotada de alguns equipamentos públicos que favoreçam o entretenimento, a cultura, o lazer. Então a ideia daquele grande movimento da levada do carnaval para lá era de entender a temperatura desse jovem. E esses grandes eventos nos fizeram entender. E existe uma carência, e se você não suprir, esse adolescente ele vai buscar outros canais. E infelizmente esses outros canais são os canais do descaminho, né? Em sua maioria, em suma. Então, eu exerci durante esse período a função de diretor de cultura muito na ponta, muito na rua. Fui diretor, na sequência eu fui diretor administrativo na administração regional, fui chefe de gabinete na gestão do então administrador Leonardo Moraes, fui administrador regional e fui secretário de governo. Em todas essas funções, o exercício dessas funções, eu procurei fazê-la da seguinte forma, na rua, na ponta. Tomou gosto? Na ponta. O administrador regional que se trancar no gabinete e virar, aliás, o servidor público que ocupa cargo eletivo, ele tem que trabalhar o dobro. E nós sabemos disso. Quando você encara o desafio, você sabe que é para ser assim. Então, o administrador regional, ele tem que ir para a ponta. Porque o que acontece é que o problema vai tomando corpo e a ordem hoje é essa. Ele toma corpo e vai se aproximando daquele braço que é o braço do poder público na cidade, a administração regional. E aí ele chega com um volume desse tamanho, na sua cadeira, no seu colo. E se você inverter essa lógica? Passar a não dar ousadia aos problemas. O que é não dar ousadia aos problemas? É estar onde o problema nasce e buscar a solução para aquilo ali lá na ponta. Esse é um formato que eu particularmente utilizei muito ao longo desses 20 anos ocupando essas funções. Eu me recordo que quando fui secretário de governo, uma pessoa chegou e falou para mim assim: Renato, poxa, a Secretaria de Governo virou a embaixada da Ceilândia? Aí e no primeiro momento eu não entendi. Aí ele falou assim, mas por quê? Pô, tem muita gente procurando lá. Eu falei assim, lá, de verdade, vocês não vão me encontrar.
E era assim, ô Renato, eu estou aqui na Secretaria de Governo, pô, não te encontro aqui. Eu falei, pois é, e eu estou aqui na tua cidade. Sabe o assunto da erosão aqui? É isso, nós estamos aqui. É assim que tem que ser. Ô Paulo, qual é a dificuldade de um governador, depois de entendido o tamanho da estrutura dessa máquina chamada GDF, onde estão as fragilidades, onde estão as qualidades, depois de entender e colocar o assunto para funcionar, para caminhar no ritmo dele, que cada governador tem a sua formatação de tocar o governo. Por isso que nós, primeiro, não devemos ficar olhando no retrovisor e apontando culpados. Há hoje uma vontade da população de que você não perca tempo apontando quem errou ou deixou de errar. A população quer o seguinte, e você vai fazer o quê? Você foi eleito. Né? Então, qual é a dificuldade desse governador de entender se o sistema de transporte funciona ou não, utilizando? Qual é a dificuldade desse governador entender se um restaurante comunitário está servindo bem a população ou não, utilizando e fazendo rotineiramente ou numa escala visitas nesses restaurantes e se alimentando lá? Qual é a dificuldade? É porque nós criamos, e a população faz parte dessa criação aí, de uma figura e de uma autoridade em que você se cerca de pessoas e pessoas que começam a trazer relatórios de que tudo anda a mil maravilha. E é simples. Se você quiser saber, o ditado que nós mais ouvimos é: quem engorda o boi é o olho do dono. Uma gestão de governo não é diferente, amigo. Né? O setor produtivo utiliza muito isso aí, esse termo. Numa gestão de governo não é diferente. Resultados da eleição em Ceilândia. Eu quero dizer o seguinte, Ceilândia, o nome do Renato Santana, ele nasceu nessa coligação. Aliás, essa coligação PSD, PDT, Solidariedade e PSB de bola, mais o Rede, que está aí agregado ao PSB, essa coligação nasceu com muita naturalidade e transparência, mas das mais naturais, e sempre pautada num seguinte item. Se você for perceber, o PSB do Rodrigo foi construir, no período de 2 anos, um programa de governo, ouvindo a sociedade em plenárias nas cidades. Nós, no PSD, conduzido pelo Rosso, nós fizemos algo parecido. Porque como o partido é novo, nesse período nós estávamos fazendo filiações. E qual era a ideia das filiações? Que os filiados fossem pessoas, as verdadeiras lideranças nas diversas cidades, que sempre estiveram na cena política, ajudando um ou outro agente político, que mereciam ter a oportunidade de colocar o seu nome à prova, mas nunca tiveram. Nunca tiveram. Esse foi o objetivo. Daí, nós trouxemos filiados, presidentes de sindicatos, líderes comunitários, prefeitos comunitários, enfim. Essa foi a construção da nominata do PSD. E eu me preparava como um desses que mora na cidade satélite, nascido em Braslândia, que mora na Ceilândia, que convive ao longo desses 20 anos na Ceilândia e 21 em Braslândia, com essas ausências do Estado. E eu nunca tive pretensão de ser candidato. Eu até achava que era melhor ser amigo do rei. Porém,
Nessa de ser amigo do rei, com controle remoto na mão, mudando de canal por canal, você não vai mudar o mundo. E aí o partido entendeu que eu deveria ser candidato a deputado distrital. E eu me preparava para isso, dentro de um projeto de que o partido fizesse um federal e nós fizéssemos a nossa bancada de distritais aqui. Fizemos convenção, passamos por convenção, e o conselho político dessa coligação, o Rosso fez o convite e esse conselho político aprovou. Por quê? A ideia da coligação era trazer para os brasilienses, para aqueles que chegaram no começo, no meio e que estão aqui hoje, o sentimento de que Brasília é uma só, de que Braslândia é Brasília, de que Taguatinga é Brasília, de que Samambaia é Brasília, e de fato é. Se você pegar, as pessoas falam assim, Renato, mas vem cá, a QNR é a última rua da Ceilândia. Eu falo, depende, porque quem entra em Brasília pela BR-070, aquela rua é a primeira de Brasília. A última QR da Samambaia é a última rua de Brasília. Depende, quem chega pela BR-060 está chegando em Brasília pela Samambaia. E assim sucessivamente. Isso acontece com Santa Maria, com Planaltina, com Sobradinho. E Brasília é isso. Essas cidades, nós não temos, não existe você não tem como separar isso. E mais, a ideia é exatamente essa. Com uma candidatura de um agente político que construiu sua carreira política na região central de Brasília e de ter um agente político das cidades satélites, das regiões administrativas. Diga-se de passagem, regiões administrativas que ocupam a maior parte do território do Distrito Federal. Qual é a dificuldade disso, de ter esse entendimento? Agora, isso dentro de um critério. O critério foi colocado, queremos um vice que seja nascido e filho de Brasília, que de preferência tenha nascido em cidade satélite, que mora em cidade satélite e que tenha o mínimo de passagem pela coisa pública, de conhecimento. Então, não houve uma forçação de barra, foi uma coisa muito natural. E esse conselho político aprovou. O nome era o nome do Renato Santana, mas poderia ser o do José, lá de Planaltina, o da Maria, lá de São Sebastião, poderia. E assim, essas barreiras, elas precisam, em nome do sucesso da nossa cidade, do êxito, daquilo que nós esperamos de um governo, elas precisam ser superadas. Elas precisam ser superadas. E digo mais, não é o fato por si só de ser morador da cidade satélite. Não é isso. É preciso ter vontade de trabalhar, é preciso ter vontade e coragem para fazer o enfrentamento. E na Ceilândia, eu digo para vocês que ela é o maior colégio eleitoral, 290 para 300 mil eleitores, se eu não me engano 297. Essa coligação de 4 partidos, ela foi para um enfrentamento com uma coligação de figuras históricas da política no Distrito Federal, que inclusive com uma penetração maior nessas regiões. Ceilândia não é diferente. A cidade que tem 290 mil eleitores, eu falei habitantes no início, foi? 290 mil eleitores, quase 700 mil habitantes, porque essa conta de 600 mil habitantes, nós estamos falando disso já há 10 anos. Há 10 anos. Só o pôr do sol e sol nascente tem 100 mil habitantes. Fácil. Então, essa cidade, historicamente, ela é invadida no período eleitoral. As pessoas acampam lá, né? E vou dizer para você, os candidatos, eles acampam na cidade. Então vou dizer para você, se você pegar o número do resultado da eleição na Ceilândia, não houve derrota do ponto de vista eleitoral
do Rodrigo Hollenberg. Pelo contrário. É só você pegar no campo do adversário político, os nomes que tem lá e quais são as relações desses nomes com a Ceilândia, por exemplo, historicamente. Então, se nós tivemos lá uma diferença de 5 mil, que eu acho que esse é o número, viu? Eu acho que esse é o número. No primeiro turno, nós só não ganhamos em Planaltina, por uma diferença de 54 votos. Obviamente, quando você faz alianças de segundo turno, e as alianças de segundo turno do outro grupo, elas se deram, inclusive no campo do extremo, eu vou dizer para você, sinceramente, não houve derrota e assim, daqui para frente, o objetivo é estabelecer um marco para que o período eleitoral ele fique, os compromissos avancem e governo eleito é governo de todos, dos que votaram na opção Rodrigo Hollenberg e dos que não votaram. Você pretende continuar morando lá? Olha só, quando eu fui administrador de Ceilândia, me fizeram a seguinte pergunta: mas Renato, eu moro na QNP 13, Conjunto A, Casa 2. Foi o que eu mais falei nessa campanha. Porque tem pessoas que acham que política vale tudo. Tem gente que para adquirir voto numa região bairrista, ele aluga uma casa e vai morar naquela região. E eu dava o meu endereço. E as pessoas do outro dia estavam batendo lá na minha porta. E aí ela abria a porta: não, vim só saber se tu mora aqui mesmo. Agora vai ter muita gente. Então, olha só, eu moro no Penorte, na Ceilândia, numa avenida. Eu não me escondo lá, eu moro lá. A Ceilândia, eu moro por opção. Eu moro por opção, porque foi a cidade que me acolheu, a cidade que me deu tudo que eu tenho e, sobretudo, as boas amizades. Eu tenho sangue de feirante, eu sou filho de feirante, eu fui feirante até a minha adolescência. A minha mãe sempre teve uma banca de confecções, até bem pouco tempo ela ainda tinha, e o meu pai uma banca de verduras. E eu cuidava dessas duas bancas, na Feira Livre de Braslândia, que hoje é uma feira permanente. Então eu gosto muito de feira, e eu tenho sangue nordestino, e a Ceilândia é isso, ela cheira a povo, a gente. Essa é a cidade que eu criei uma raiz e uma identidade. Então eu tenho dificuldades de sair da Ceilândia. Eu tenho imóvel em outras cidades e eu não consigo. E vai continuar morando na QNP 13? Conjunto A, Casa 2. E isso está gravado. Mas a gente não vai dar o endereço, não. Não, mas deixa eu lhe dizer. Olha só. A campanha nós começamos na Ceilândia no dia 5 de julho, 6 de julho. Começamos lá com o Eduardo, com a Marina. E após uma caminhada no sol nascente, porque o Eduardo dizia o seguinte: Renato, eu não estou entendendo, me ajuda a entender aqui. Quer dizer então que aqui, esse sol nascente, eu moro no Penorte a 2 quadras do sol nascente. Aqui nesse sol nascente, que nós estamos vendo esgoto correr a céu aberto, isso fica a menos de 30 quilômetros do Palácio do Planalto? Poxa, as pessoas não podem estar dizendo para a nossa presidente que está tudo certo. O gestor, ele tem que ter essa percepção. Eu não gostaria, em hipótese alguma, ao final desses 4 anos, de ter que baixar minha cabeça porque nada mudou dentro do sol nascente. Se vocês observaram, o sol nascente e o pôr do sol viraram o mote de campanha de todo mundo. Foram as palavras mais ditas nessa campanha. Mas peraí, se nada mudar ao longo desses 4 anos, só que com um detalhe: eu moro na Ceilândia e continuarei morando lá. E o que é morar na cidade? É participar da vida efetiva dessa cidade, principalmente. Então, essa é a minha... Eu tenho convicção disso. E outra coisa, no dia que eu saí da Ceilândia enquanto gestor
revestido do cargo público, eletivo inclusive, você perde a essência do cheiro de cidade, do cheiro de problema e de busca de soluções. Então, essa experiência ela só se completará do ponto de vista de poder combater as mazelas e os problemas, os que existem, os que surgem no dia a dia, estando na ponta. Eu já estou lá, né? Agora é trabalhar. Aproximação dos partidos de outras coligações. Há uma naturalidade numa eleição de 2 turnos e num país, num estado de democracia, é natural que num segundo turno apoios e apoiamentos se acheguem. A avaliação e esse brecar que você se refere, esse freio para aqueles que não sobrevivem sem o sentimento da perspectiva de poder, ele é natural. Com o quê? Com o programa de governo. As coisas têm que ter um mínimo esses apoiamentos, eles têm que passar pelo sentimento de proximidade de programa de governo, de propostas e de ideias. Obviamente, se você for parar para analisar a condução que o Rodrigo deu ao processo, ele foi muito focado em propositividade, em propostas, em ideias. Em momento algum, esses apoiamentos que se deram na virada do primeiro para o segundo turno vieram numa rodada de conversa em que se discutiu loteamento de cargos ou do governo. Primeiro que você, a imaturidade nossa, a história, ela traz essa receita. E ela traz uma receita que já nasceu com pouco... Pega o nome daquele produto lá que dá que enche o bolo lá. Fermento. Essa é uma receita que traz um fermento vencido e que não faz o bolo crescer. Por quê? Como é que você senta à mesa para discutir o que você não tem? Como é que você vai discutir e dividir algo que você não tem? E esses termos, inclusive, são termos que já não cabem mais. Divisão, distribuição. Existe um programa de governo, existem partidos com ideias, com programas, com propostas que se aproximam. Isso sim. Porque a construção, esse momento, por exemplo, ele é mal interpretado ao extremo. Transição. Não é governo de transição. É a construção de uma equipe técnica para entender como essa empresa pública, qual é a saúde dela. Quem vai dizer qual é a saúde do governo? O governador que está aí. O que nós faremos é requisitar informações e quem vai dizer se há uma distorção aqui, se há um assunto aqui, como é que andam os contratos, quais são esses contratos, que obras foram essas contratadas, qual o prazo, quais foram os financiamentos, até quando, quais foram os aumentos de servidores, em quantas parcelas, isso vai onerar, em que, até quando. Qual é o número de servidores, de cargos comissionados, qual é o impacto disso, da folha, das despesas correntes. Isso nós esperamos ter, e hoje o governador Agnello deu uma demonstração de disposição para abrir esse livro e fornecer todas essas informações, as informações necessárias, mas o objetivo é de obter uma ressonância. Porque se vier um raio-x, ele talvez não demonstre, né? Mas o objetivo de equipe de transição, de grupo de transição, é eminentemente técnico.
E o que nós temos buscado? Na 7ª eleição, Brasília com 54 anos, com o produto maior dessa grande fábrica que é o GDF, que é a vocação de Brasília, que é de construir servidores públicos, nós vamos buscar esses servidores indicados por esses partidos que já estiveram em algum momento dentro da estrutura de governo, essas pessoas, buscar esses técnicos para o fornecimento e ajuda no processamento dessas informações que vamos receber. Essa é a ideia. Transição não é ato político. Transição é técnico. Tem que ser. E digo mais, a chance de você ter o início de um bom governo se dá agora, na condensação dessas informações aí, de equipe de transição, de técnicos, e a ideia é essa. O Rodrigo tem pedido às pessoas que indiquem, e não importa quem seja, mas que seja técnico, conhecedor de uma ou outra área e que ajude a trazer e processar essas informações. Só isso, né? Então, a brecada, o freio para o oportunismo, porque o oportunismo ele tem que ser promovido pela população. Que oportunismo é esse? Eu quero ter oportunidade de estar nessa fatia boa da cidade. É isso. E outra, Brito, a ideia não é começar a construir comparativos de partido A com partido B, por que fulano está com fulano. Não é isso. A ideia é construir cidade. Cidade. E tem um amigo que fala muito assim, Renato, se você quiser ter o melhor amigo do mundo, e quiser que esse amigo seja igualzinho a você, esquece, tu não vai ter amigo. Não vai ter amigo. Então, assim, o governo, ele se constitui de pessoas. E ao longo desse governo você vai percebendo que esse é bom nessa área, mas se ele tivesse aqui ele produziria mais, esse daqui... E as coisas vão se ajustando. Numa transição, com esses partidos que se achegaram pelo alinhamento de ideias, pela afinidade de propostas, é o que nós chegamos e obtivemos essa vitória. Eu até digo que quem obteve a vitória é quem vota, é a população. E é ela que daqui 4 anos vai dizer, que bom, valeu a pena, não gostei, temos que mudar. É assim. O vice-governador vindo de Ceilândia. De fato é a primeira vez que um filho de Brasília, nascido em cidade satélite, morador de cidade satélite, configura numa chapa majoritária e é eleito junto com o governador. É a primeira vez. O sentimento não é esse de chegar ao poder. O sentimento é que essas cidades, regiões administrativas, que compõem a grande faixa, maior faixa de território no Distrito Federal, ela vem, ao longo dos anos, demonstrando que ela tem elementos para participar efetivamente dessa discussão. Se você for pegar a configuração de Câmara Legislativa, por exemplo, e de Câmara Federal, em alguns momentos, lá atrás, o suplente do senador Cristóvão, que assumiu por um período o mandato, era o Eurípides, que morava no PSUL, na Ceilândia. Foi um grande lutador do processo de conquistas e de moradias na Ceilândia. Então, assim, essa divisão em Brasília, ela não existe mais. Você atravessa Brasília em 1 hora, de canto a canto. Se você fecha os olhos, você mora onde? Águas Claras. Se você fechar os olhos em Águas Claras, e se voltar para aqui, você vai ver, poxa, o Gama está tão perto aqui. Se voltar para o Braslândia está aqui a 60 quilômetros, Sobradinho está mais 60. Então é isso. Essa é a Brasília. Assim, a grande discussão de Brasília hoje, ela não precisa mais ser essa.
se tem um morador. Eu até acho que em algum momento isso é carregado de um cheiro de preconceito. Cheiro de preconceito. Puxa, espera aí, quer dizer então que um cidadão negro, a Ceilândia sofreu a pressão do preconceito ao longo dos seus primeiros 20, 25 anos, que era um troço inexplicável. O próprio morador, em algum momento, inclusive, ele já se vestia desse preconceito. Como? Você ia buscar uma vaga no mercado de trabalho no plano, aí na entrevista, você mora onde? Eu moro em Taguatinga. Você mora onde? Eu moro no Setoró. Você mora onde? A Ceilândia tem 7, 8 cidades dentro da Ceilândia. O Sol Nascente é uma cidade. O Pôr do Sol é uma cidade. O Penorte é uma cidade. O Pessu é uma cidade. São várias cidades dentro dessa Ceilândia. Então, ela trouxe esse sentimento de pressão, do preconceito, e aos poucos ela foi se livrando disso. E o que nós temos que combater é exatamente esse tipo de sentimento, em qualquer que seja a esfera. Por isso eu digo que nós precisamos cuidar de vidas. Seja ela qual for. Nós temos que... não importa se ele é católico, se ele é protestante, se ele é evangélico, se ele é espírita, não importa. Nós temos que enxergar, além disso, o ser humano. E não cabe mais... por isso que eu digo, não é o sentimento de que essas regiões administrativas chegaram ao poder. Porque essas regiões administrativas, elas têm a digital de ser em Brasília. Porque quando eu viajo, eu digo que moro em Brasília. Onde? Em Ceilândia. Ah, você nasceu onde? Nasci na Paraíba. Onde? Em João Pessoa. É a coisa mais natural do mundo. Aqui em Brasília parece que não é. Parece não ser. Então, eu acho que é chegada a hora de... Primeiro, essa geração Brasília. O Rodrigo chegou aqui ainda criança e cresceu com essa cidade. Eu nasci aqui e cresci também com a cidade. Você tem o saudosismo de tantas coisas, mas que nós não vamos ver mais. O cenário hoje é outro. Mas nós precisamos ter o mínimo e preservar essas coisas. Porque as gerações vão chegando e são os nossos filhos. E é uma cidade que nós queremos construir com uma melhor qualidade de vida, um ambiente mais seguro, um ambiente onde... Eu sempre estudei em escola pública, em Braslândia. E vou dizer para você, essa escola pública que nós temos que fortalecer. Nós temos excelentes quadros. O que está faltando? E cuidar de fazer gestão da coisa pública, ela tem que ser tratada como coisa pública. Não é meu. Ele é meu, é seu, é dele, é do coletivo. E tem que ser visto assim. Esse é um sentimento que nós temos que ter, de cuidar da cidade. Eu imagino, eu gosto de lavar a garagem da minha casa. É coisa de quem serviu, né? Eu gosto de lavar a garagem da minha casa. E às vezes eu estou lavando, as pessoas passam e aí vira uma fofoca na porta de casa. Eu falo assim, pô, não, tu lava essa garagem da tua casa é só para ver a turma fofocando aqui na porta da sua casa, né? Eu falo, não, eu gosto de lavar mesmo. Agora, o sentimento é de que esse cuidar da sua casa, ele pode ser estendido para o gestor público, tem que estender isso para o cuidar da sua cidade. Para cuidar, nós costumamos ver com muita inveja. Ah, eu fui em Frankfurt e vi que não tem um papel de balinha no chão. E tá bom. E nós aqui estamos fazendo o quê? Continuamos jogando papel pela janela do carro. E o Estado está fazendo o quê? Se ele tem mecanismos para chegar à população, ele tem que chegar com esses mecanismos para fazer propostas educativas. Se ele tem que fazer publicidade, Paulo, que faça para educar, para promover e para incentivar. É simples assim. São coisas que o não
ele vem e sepulta sonhos. Eu contei o sonho lá da guitarra. O meu eu sepultei eu mesmo depois. Mas na vida pública, esse não pode significar a frustração de gerações aí. Qual a área o senhor tem mais afinidade? O governador eleito, ele tem passado todo essa primeira semana aí, ele vai tomando pé das coisas. E assim, é um fardo de resultados. Não tem outra... qualquer coisa que não seja resultados positivos é pau no lombo, né? Chicote. Então, assim, eu penso que os gestores que fazem parte dessa coligação, que vieram e se somaram nesse segundo momento, os parlamentares eleitos de primeiro momento, os federais, os distritais, os nossos senadores, eles têm tido esse sentimento de que o governador escalará o time. Tem que ter, e comigo não é diferente. Sou um soldado e leal. E lealdade é trabalho. E vou dizer mais, se digo para você que sou um soldado, que sou leal, não tenho que escolher posição. A gente joga onde o treinador nos escalar. Por quê? Desde que não seja no gabinete. Desde que não seja no gabinete. Por quê? No gabinete você não joga, você vira despachante. E a cidade que disse o que ela não quer, esse sentimento, quem disse não fui eu, quem disse foi o eleitor, foi a população. Essa cidade espera resultados. Eu digo para você o seguinte, é humanamente impossível você dar conta de uma estrutura desse tamanho, com a quantidade de problemas, com a quantidade de particularidades de cidade para cidade, dentro de uma mesma cidade. Nós temos que entender Brasília, que Brasília ela é estado e município ao mesmo tempo. A arrecadação, o que se arrecada na Ceilândia e o que se arrecada em Taguatinga, o que se arrecada no plano piloto, o que se arrecada no Gama, vem para dentro dessa mesma cumbuca, para dentro desse mesmo bolo. E é daqui que o governador toma suas decisões. O assunto tem isso aqui dentro daquilo que foi apresentado para a população no programa de governo. Então, você tem 4 anos para fazer a execução daquilo que você, como um vendedor que vende um produto, você, candidato, ofereceu à sua população um programa de governo. O que faz esse programa de governo ser executado? O Estado arrecada, cobra impostos. Tem incentivos do governo federal, tem parcerias, é para construir aquilo que ele apresentou para a população, certo? E se você tem dentro desse grupo que construiu a vitória desse programa de governo, se você tem nomes, e tem pessoas, e tem nomes qualificados, pessoas com ideias, pessoas que já foram experimentadas, você vai, a bandeira vai ajustando. Quem vai fazer isso? O governador Rodrigo Hollenberg. Esse é o sentimento que eu tenho que ter. Qualquer sentimento diferente disso não é sentimento de grupo. A autonomia das administrações. Se você for pegar lá atrás, e aí é simples, é só pesquisar aí na página do PSD, eu inclusive apresentei um programa, um desses programas lá atrás, onde a ideia dentro dessa proposta que o Rodrigo vem trazendo há um certo período de eleição para as administrações regionais, ele está simplesmente dizendo o seguinte: gente, nós não podemos mais ter um administrador regional por acaso. Por acaso. Para fazer, você imagina a gestão de uma cidade na mão do por acaso. Não, coloca fulano lá porque ele é meu aliado. Essa é uma bandeira que o Rodrigo defende com muita propriedade. Porém, como nós temos um estado, município,
aliás, é isso. Um Estado que assume as duas vertentes, a administração da Ceilândia, eu fui administrador regional, ela tem um X de recursos, mas não é o X de recursos que vai dar solução para os problemas do sol nascente. Não vai. Até porque o problema do sol nascente, de infraestrutura hoje, e pôr do sol, e Porto Rico, entre tantos outros, Santa Luzia na estrutural, são problemas de governo. Em alguns casos vão além do Distrito Federal. Vão além do Distrito Federal. E a autonomia financeira que o PSD defende é que, por exemplo, é no mínimo justo, no mínimo, que o que se arrecada de IPTU em Ceilândia, um percentual fique retido na fonte para aquele administrador já sair para o jogo, sabendo, poxa, eu tenho isso aqui aprovado no orçamento do governo, eu tenho isso aqui que é o meu percentual, uma espécie de royalty do que eu arrecado aqui do que a cidade paga de IPTU, por exemplo. Isso com isso, poxa, eu trabalho aqui sem perturbar o governador em alguns aspectos. E o governador tem que fazer o quê? Metas e resultados. Metas e resultados. Essa é uma proposta. Essa é uma proposta que foi absorvida no programa de governo do Rodrigo. O que nós temos que fazer agora é estudar a metodologia para se aplicar isso aí. Sabe por quê? Não é difícil você fazer o seguinte raciocínio, por exemplo, que o que se arrecada de IPTU em Ceilândia contribui para construir calçada no Planaltina. E vice-versa. E assim sucessivamente. Maravilha dentro da tese e da ótica de que somos todos Brasília. Mas para o gestor daquela cidade, se ele tem a garantia de que 5% do IPTU arrecadado vai ficar retido para que ele possa fazer a recuperação de Boca de Lobo. Você imagina, Brito, que hoje, estou te falando com a experiência que vivi em administrações regionais, a minha vida desses 20 anos de GDF. Você imagina que hoje você resolve colocar lá uma padaria, uma casa do pão de queijo, e você quer cumprir o ritual tudo bonitinho. Você vai lá na administração, faz a consulta prévia, diz o que você vai querer, pega as assinaturas dos vizinhos. Poxa, para você estabelecer um comércio, você tem que fazer essa romaria toda. Em alguns casos, nós tivemos histórias aí de administradores presos. Poxa, peraí, para gerar emprego, que seja é uma família que está ali vivendo, que passa a ter renda. Então não dá para ser assim. A administração regional, ela, ao contrário do que muita gente diz, é para ser muito sério. Só que é o sério do seguinte, peraí, em 2009, se eu não me engano, nós estabelecemos na Ceilândia um selo. Nós tivemos que estabelecer um selo na Ceilândia para o Alvará e Habites. Que selo esse? Era um selo de segurança, que as pessoas falsificavam muito esse tipo de documento. E ainda falsificam. Mas além de fazer esse selo, nós estabelecemos o seguinte, espera aí, por que o empresário tem que ficar fazendo essa romaria na administração? Ele tem que receber o alvará dele lá na loja dele. E como é que ele vai receber isso? A administração que vai entregar. Só que nós podemos ir além. O ônus da prova tem que ser você que tem que provar que você tem condições de ter o seu estabelecimento. Eu não tenho que ficar te pegando no seu pé e te enfiando exigências todo dia. E aí nasce a burocracia que traz como irmã siamesa a corrupção. Essa é a grande verdade. E aí o Estado não avança. O Rodrigo, no programa de governo, esse foi um dos temas mais debatido e explorado. E questionado, inclusive. A escolha do administrador regional, primeiro, você imagina você ter um administrador regional
de Braslândia que mora no Gama, que tem um cotidiano do Gama. É no mínimo não, né? É no mínimo deselegante com um morador daquela cidade. Por um outro lado, a administração pública, técnica puramente, é outra história. Quem mora no Gama e quem mora em Braslândia, que é um bom administrador, é bom administrador em qualquer das circunstâncias. Mas obviamente a cidade quer ter o seu administrador regional. E é com base nisso que o Rodrigo vem trazendo essa bandeira. A participação de todo esse grupo que compõe esse primeiro momento, tanto da parte de transição, que é no momento de absorver os números, os dados, inclusive dessas administrações regionais, e o conselho político é de construir mecanismos para que nós tenhamos o mínimo ou reduzido a zero o braço político na indicação, na escolha desse administrador regional. Senão nós vamos fazer o mesmo. E nós não queremos fazer o mesmo. Queremos fazer diferente. Ou seja, o senhor poderia participar como morador de Ceilândia, mas não como vice-governo. Porque olha só, você vai ouvir as entidades. Eu não sou uma entidade. Quais são essas entidades? Rotary, Lions, Associação Comercial, igrejas, a Associação de Micro, Pequeno Empresário, é o que mais tem na cidade. Vou dizer para você, Ceilândia, por exemplo, é a cidade que mais tem prefeitura comunitária e associação comunitária. Que mais tem. Então, eu vi esse segmento. Presidente de feira, presidentes de diretores, dirigentes de clubes, associações culturais, associações esportivas, academia de letras. Eu vi esse tipo de entidade. São essas pessoas que fazem a cidade no dia a dia. E vou dizer mais, essas pessoas sabem quem tem o mínimo e quem não tem para poder conduzir o processo de administrar a sua cidade. Não é ouvir, esse primeiro momento, naturalmente, que o governador faça o que ele vem colocando, que é ouvir a sociedade organizada, né? Clube de mulheres, Lions, Rotary, ouvir esse poder constituído nas cidades. Para, a partir daí, e o governo já encaminhado, junto com a Câmara Legislativa, buscar o melhor mecanismo para que a cidade possa eleger o seu administrador. É isso. Por aí, eu vou te falar, em Ceilândia, dentro daquele aspecto do preconceito, eu um dia estou dormindo e pensando, rapaz, eu vi uma matéria, eu fiquei muito chateado, como morador. Porque Ceilândia tem a maior favela da América Latina. Aquilo me deu arrepios, porque eu convivi por muitos anos na Ceilândia. Você mora no Setoral. O Setoral era a favela do cachorro sentado, o Morro do Urubu, o Morro do não sei o quê. Poxa, não é para ser assim. Aí eu tô lá e falei assim, quer saber? Vou fazer uma página aqui no Facebook e vou começar, é o meu palanque. Ceilândia não é favela. Isso virou uma febre na cidade. Porque, não é favela, vem aqui para você ver se não é. E aí eu ia lá. Não quer dizer que é interessante para você guardar esse sentimento de o que é favela? Não tem infraestrutura, não tem, mas assim, eu estou vendo que a tua casa é muito boa, estou vendo que a tua renda é uma renda bacana. Peraí, o que é favela? Nós temos que rejeitar isso, não é para ser assim. Porque senão vai continuar sendo favela, inclusive depois de equacionar esse problema de infraestrutura. E nós temos esse perfil lá no Facebook, Ceilândia não é favela. O que vai mudar na rotina de Renato Santana? Outro dia o rapaz falou assim, Renato, vem cá, você está sem segurança. Aí eu falei assim, quero dizer para você que é o seguinte, o que eu mais convivi foi com a falta de segurança. Nesses meus 40 anos,
eu sempre cheguei na Ceilândia, ou nos 4 cantos do Distrito Federal, com esse sentimento. É esse sentimento que nós temos que reduzir. Porque se você vai na esquina, o cidadão vai te contar uma história de um assalto, de que foi abordado, de que isso. Espera aí, eu sou um cidadão comum. E ser governador não pode servir... Perdão, esqueci teu nome. Milena. Milena, ser governador não pode servir para mudar exclusivamente a minha vida. Não pode. Vou dizer mais. Lá no Penorte, na QNP 13, Conjunto A, Casa 2, se eu começar a perceber que aquele ambiente começou a mudar, minha vida muda, naturalmente. Mas ela tem que mudar, e mudar com essa sensação de que as pessoas estão tendo essa percepção que a dela também está mudando. E estou te falando isso, e ao longo, viu, Paulo, desses anos, nós vamos ter a oportunidade de convivência, e você vai perceber que esse é o Renato Santana, que não quero absolutamente nada que não seja meu. Agora, eu acho que nós não perdemos nada em ajudar. E o dever do eleito é de ajudar a construir uma cidade melhor, mais segura, sem esse papo de perseguição. Brasília, o servidor, ele não é aliado do Paulo, manda ele para Planaltina. Ele não é meu amigo. Para fazer uma consulta no hospital você tem que dar uma volta politicamente falando. Poxa, nós não precisamos disso. A cidade não suporta mais isso. As pessoas, nós andamos nessa campanha 30 mil quilômetros. 30 mil quilômetros. Sabe o que eu fui fazer? Eu estou dizendo para você que não serei um vice-governador de gabinete. Assim como eu não fui um candidato a vice de ficar no sofá, vai dar certo e eu estou dentro. Mas está dentro do quê? O cara fala assim, vamos comemorar? Outro dia me chamaram, vamos fazer uma carreata. Eu falei, mas vocês estão felizes, é? Que bom. Porque o mais difícil está por vir. Comemorar o quê? Agora, nós temos que comemorar o dia que nós conseguimos baixar o índice da violência, a evasão escolar. Quando dessas coisas começarem a se equacionar, você começa a falar assim, poxa, que bom. Comemorar porque nós atingimos mais 100 mil de pessoas tendo acesso ao Bolsa não sei o quê. Nós temos que comemorar porque nós reduzimos o número de pessoas que precisam daquilo ali, daquele benefício. Que bom, aí sim você tem que comemorar. Então, assim, eu tenho 41 anos. E digo mais, eu não tenho compromisso com sacanagem de ninguém. Não me convidem para sacanagem. Não tô fora. Eu vou dizer, eu emprestei a minha vida, a ausência dos meus filhos, da minha esposa, na tentativa de oportunizar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Somente isso. Quero contribuir com lealdade com o Rodrigo. Com lealdade. Sempre. Independente de partido A ou B, do meu partido, do partido dele, o compromisso com o Rodrigo é o compromisso que se propôs lá atrás. Cuidar de Brasília. Entendeu? Nada além disso. E digo mais, algumas coisas, Paulo, nada disso me envaidece. Nada disso me envaidece. Porque se você vira autoridade demais, daqui a pouco você não tem temor a nada, né? Não acredita em mais nada, você é o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Quero contribuir. E assim, eu sou de perfil. Eu vou dizer para você o seguinte, eu não sou o cara que carrega na ponta da língua o não. O não. Não dá, não vai dar certo, não tem jeito. Isso nós não vamos conseguir. Isso não pode. Pelo contrário, é otimismo sempre.
E eu acho que esse é o sentimento que nós temos que tentar começar a traduzir para a população, de que ela deve acreditar, inclusive o seguinte, que ela deve efetivamente participar. Participar. É isso. Essa é a Brasília que o brasiliense espera. E a gestão que o povo que foi às urnas, que ao contrário do que muita gente dizia, que nós teríamos um índice alarmante de voto nulo, de abstenção, disso. O povo foi às urnas e foi dizendo o seguinte, ó, nós queremos isso. O país dá sinais de que está meio que dividido, só que agora ele é um país em que todos são os beneficiados e todos sofrerão os efeitos de uma gestão se ela tiver bamba. Então nós temos que contribuir e ajudar o governo que aí está. Eu acho que esse é o sentimento que está na esfera local e na esfera federal.